gente se fortalecer no Senhor, na força do seu poder e se revestir de toda a armadura dele. O livro dos Efésios, a carta que Paulo escreve aos Efésios, é no segundo momento da igreja. A igreja de Éfeso vive o segundo momento, a saber, o primeiro momento da igreja está localizado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. No capítulo 19, Paulo chega à cidade de Éfeso e encontra um cenário diferente. Qual foi o cenário que Paulo encontrou lá em Éfeso? Paulo encontra uma cidade totalmente movimentada. Paulo encontra uma cidade totalmente organizada. Paulo encontra uma cidade que está ganhando recurso, recebendo sempre pessoas, recebendo sempre turistas, e essa igreja que está, essa cidade que está recebendo diversos turistas, ela está recebendo por um objetivo. Qual o objetivo? Que a cidade de Éfeso, preste bem atenção, está recebendo os turistas. É porque em Éfeso funcionava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, o templo de Diana dos Efésios. Quem era Diana dos Efésios? Era, em outras palavras, a padroeira da cidade. A padroeira de Éfeso era Diana. O templo de Diana, a igreja de Diana, recebia milhares de pessoas semanalmente. Era uma cidade que vinham pessoas de todas as regiões. Era como Aparecida em São Paulo, Juazeiro no Ceará, era como várias outras cidades do nosso Brasil, e o templo de Diana era uma maravilha, era um monumento, era gigantesco, chamava a atenção das pessoas. Quem chegava em Éfeso era praticamente uma parada obrigatória ir ao templo de Diana. Era como ir à Praça da Sé em São Paulo e você ter, querendo ou não, entrar na Catedral da Sé. É um monumento, é um patrimônio. Pessoas. O que é que vai determinar esse sucesso ali de Éfeso? É que Éfeso está recebendo milhares de pessoas. Éfeso está recebendo todos os dias pessoas que estão indo ao templo. E o que é que acontecia no templo? Sabe o que é que acontecia? Os sacerdotes de Diana, as sacerdotisas daquela mulher, daquela deusa ali daquela cidade, praticavam orgias, praticavam todo tipo de promiscuidade possível. Eu estou falando para que você entenda que o culto lá no templo de Diana não era um culto normal, com palavra, com louvor. O culto lá, naquela época, era um culto de exposição do corpo. Era por isso que os turistas chegavam. Por isso que os turistas iam ao templo, porque não eram apenas visitantes, mas eram participantes. Quem entrava no templo tinha relações com as sacerdotisas. Quem entrava no templo iam em busca de satisfazer o seu desejo. Essas pessoas que queriam satisfazer os seus desejos, elas iam até o templo e saíam de lá satisfeitas. Por que saíam satisfeitas, pastor Lucinaldo? Porque era entrar no templo e conseguir o que queriam. Era entrar no templo e receber o que elas estavam procurando. Acredite, o templo de Diana
não era um templo qualquer. Olhe para cá e preste atenção, era como uma boate naquela época. 20 mil pessoas semanalmente visitavam o templo. Era uma potência na cidade. Quem não era afundado na idolatria, na promiscuidade, na prostituição, sabe o que é que fazia? Diz a Bíblia que eles eram afundados na magia, no ocultismo. Eram aquelas pessoas que ou eram de um extremo ou de outro. Quem não era idólatra era feiticeiro. Quem não procurava Diana, procurava as outras religiões. O tambor para bater, as cartas, os búzios, os tarôs. As pessoas estavam afundadas nessa história. E a cidade movimentava muito, mas evangélico é bom nada. Um dia chegou a palavra de Deus naquele lugar. E quando a palavra de Deus chegou naquele lugar, eles adentraram a primeira fase da igreja. Qual é a primeira fase da igreja? Qual é o primeiro momento da igreja? É o momento da fé. O momento do primeiro amor. É o momento em que ninguém derruba esse crente. Ninguém derruba uma pessoa que está firmado em Deus, firmado na fé, firme no Senhor. É por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada para alguém de Éfeso, eles receberam a palavra. Irmã Júlia, e quando receberam a palavra, creram, montaram uma congregação. E em Éfeso agora tem 3 opções. Tem a magia de um lado, tem também a idolatria do outro, mas agora tem o evangelho no centro. Atos 19, você vai ler isso na sua casa, você vai ver. Paulo chega lá. E quando Paulo chega em Atos 19, ele encontra 12 crentes. Quantos crentes? Imagina, milhares idólatras, centenas na magia, e só 12 crentes na cidade. Esses 12 crentes que tem na cidade, você podia pensar, como que pode a gente mobilizar uma cidade, mudar a história de uma cidade com pouca gente? Como que pode a gente trazer essas pessoas para Cristo se a gente está na minoria? E desde que o mundo é mundo, nós aprendemos que a maioria vence. Em especial em uma democracia, nós sabemos que a vontade da maioria é o que prevalece. Mas em algumas ministrações eu tenho dito, o povo diz que a voz do povo, da multidão, é a voz de Deus. Mas nós dizemos que a Bíblia é quem é a voz de Deus. Nem sempre a maioria está correta. Nem sempre a maioria está com a verdade. Nem sempre a maioria, você não pode ir pela maioria. Porque geralmente Deus escolhe as coisas loucas, as coisas pequenas. A minoria com Deus é maioria. Eu vou melhorar. A minoria com Deus é maioria. Não importa se quem vem contra você é maioria. Se você está com Deus, você vai vencer. Não importa se quem vem contra você tem mais dinheiro. Se quem vem contra você tem mais nome. Se quem vem contra você tem mais poder. Se você está com Deus, Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda. É por isso que Deus escolhe a minoria. Você vê Gedeão, ganhou com a minoria. Veja Josafá, ganhou com a minoria. O próprio Jesus mudou o mundo com a minoria. Jesus andou com 12. E na hora do vamos ver, dos 12 ficava 3. E quando apertou mais, dos 3 só ficou 1.
É por isso que eu digo a você que Deus nem sempre está com a maioria. A maioria está adorando Diana, a metade, grande parte está adorando os deuses ocultos, mas agora a minoria está adorando a Deus. Aí quando Paulo chega lá, Paulo faz uma pergunta para eles: vocês já creram na palavra? Amém, cremos. Mas vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Isso chamou a atenção de Paulo. Olha o que é que ele responde, pastor. A gente nem sequer ouviu falar de tal Espírito. A gente nem sabe se existe esse Espírito. Paulo está dizendo para eles: a primeira fase da igreja é linda, é bela, lhe mantém de pé. Mas a segunda fase da igreja poderosa é que te faz avançar, sair do zero, chegar do outro lado, fazer o que não poderia fazer, ir aonde não poderia ir. Preste atenção, chegar onde você jamais chegaria. Paulo está dizendo: eu preciso liberar sobre vocês o Espírito Santo, quem faz a diferença. O Espírito Santo quem muda a vida. O Espírito Santo quem vai fazer vocês mudar a história dessa cidade. Paulo orou por eles, eles receberam o Espírito Santo. Olha o que é que diz a palavra de Deus, versículo 6 de Atos 19. E começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Por que eles não ficaram somente falando em línguas? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E o falar em línguas, o pular, o se alegrar, é bom para nós. A oração no Espírito é bom para nós, edifica nós. Mas não edifica ninguém, que ninguém entende. As pessoas não entendem. Quem é que entende? A não ser que tem o dom de interpretação. É por isso que a Bíblia está dizendo: eles começaram a falar em línguas, ou seja, avivaram-se dentro deles, mas também começaram a profetizar. Porque o Espírito Santo não vem para nos deixar parados. O Espírito Santo não vem para nos deixar calados. O Espírito Santo vem para a gente profetizar, anunciar, proclamar, pregar a palavra de Deus. É por isso que tem muito crente que você tenta espremer, mas parece que o caldo já foi. Não sai mais nada. Tem aquele crente que você tentou, já vem de tudo. Você pega, quando você está tomando aquele iogurte, aí naquela garrafinha, aí você coloca, aí quando terminou, aí você vira e bate assim, para ver se sai mais um pouquinho. E aí não sai mais nada. Eu perguntei para Deus, pastor, o sinal de um dia. Porque quando eu me converti há 10 anos atrás, não faz muito tempo, mas quem é crente de muito mais tempo atrás do que eu sabe que a igreja evangélica, no geral, saía mais às ruas, fazia mais missões, ia mais para o campo. E por que eu estou falando isso? Porque eu perguntei para Deus: Deus, por que muita gente parou? E Deus falou comigo, disse assim: é porque a igreja de antigamente ia para a guerra preparado. E ninguém pode ir para a batalha despreparado. Lá na rua é guerra, lá na rua é peleja. E nós só podemos vencer se tivermos preparados, forjados, revestidos. Em outras palavras, não dá para oferecer lá fora o que a gente não tem aqui dentro. Só sai às ruas para oferecer algo que a gente tem para dar.
É por isso que Atos capítulo 3, Pedro e João vão subindo ao templo e eles dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A igreja que avança é a igreja que está cheia. A igreja que avança é a igreja que está cheia do Espírito Santo. A igreja que avança é a que está cheia da palavra. É por isso que tem muito crente que você para conversar com ele sabe contar de tudo e de todos. Ele sabe quem é, quem não é, quem faz, quem não faz. Ele sabe da novela, da Netflix, do filme, do jogo, da política, mas não sabe nada da palavra, não sabe nada do evangelho. E o que é que Deus está dizendo? A Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Se encha da palavra, se alimente da palavra, se encha do Espírito, receba esse Espírito para que você não pare de anunciar o evangelho. O Espírito veio, eles começaram a se edificar a si mesmos, falando em línguas e depois profetizar. Sabe o que aconteceu em Éfeso? Quem comprava estátua parou de comprar. Quem comprava andor parou de comprar. Está no texto, leia Atos 19. Agora olha que milagre. De um lado, o templo de Diana foi perdendo visita, foi perdendo membros. E do outro lado, quem estava na magia pegou os livros de São Cipriano e levou para a praça e queimou. Os livros da capa preta foram queimados. Eles começaram a queimar o que eles liam, o que eles usavam para fazer os trabalhos. Isso que é avivamento. Avivamento não começa com barulho, avivamento começa quando nós nos enchemos do Espírito. E quando o Espírito vem sobre nós, a gente começa a fazer o barulho santo, que o diabo odeia, e que não paramos. E a gente começa a anunciar a tempo, a fora de tempo, e Deus começa a mover. É assim que acontece. Na primeira fase, a fé, o início. Na segunda fase, o avivamento, quando o Espírito começa a agir. Aí essa mesma igreja cresceu. 30 anos depois, quantos anos eu falei? Paulo escreve outra carta à igreja de Éfeso. Aí na igreja de Éfeso, Paulo está escrevendo para a igreja. E é para essa igreja que Paulo dá várias orientações. Foi para essa igreja, por exemplo, olhe para cá e preste atenção, que Paulo disse: a mulher seja submissa ao marido. Mas também foi para essa igreja que Paulo disse: o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Para você ter uma ideia, foi para essa igreja que Paulo também escreveu e disse o seguinte para essa igreja: não sejam mais meninos inconstantes, levados por toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia que engana fraudulosamente. Foi para essa igreja que Paulo disse assim também: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Foi para essa igreja que Paulo começou a alertar sobre a vida com Deus, sobre a vida dentro de casa, sobre os filhos, não aborrecer os pais, sobre os pais, não aborrecer os filhos, sobre a igreja, não ser levada por todo vento de doutrina, por toda pessoa que sai por aí, abrindo obras, chamando as pessoas, sem ter uma base, sem ter uma estrutura. Foi para essa igreja que Paulo disse: não entristeça o Espírito Santo que vocês receberam na praça de Éfeso. O Espírito Santo é um selo, gente. O Espírito Santo é uma marca que nos garante a entrada da salvação.
O Espírito Santo é a maior riqueza. Eu amo quando eu vejo aqueles testemunhos na televisão. Pensa uma coisa que eu amo. É quando aqueles homens estão falando, eu não tinha nada, hoje eu tenho um carro, eu não tinha nada, hoje eu tenho casa, eu não tinha nada, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma família. E quando o repórter pergunta para ele, mas qual a sua maior riqueza? E ele diz assim, é o Espírito Santo. Não entristeça ele, não entristeça o Espírito Santo. Quando aquela igreja estava lá em Éfeso e Paulo vê toda a movimentação, o povo indo para a idolatria, outros para a feitiçaria e ninguém indo para a igreja, sabe o que foi que Paulo disse? Está faltando é o Espírito Santo em vocês. Está faltando vocês apresentar sinais e prodígios e maravilhas no meio do povo. Está faltando vocês mostrar que Deus é com vocês, porque quem vai, eu vou falar, quem vai para o rezador, chega em casa dizendo, olha, o menino estava com a dor de cabeça, passou. Quem vai também lá para a idolatria, chega em casa dizendo, pensa na alegria, foi uma bênção, teve até seresta depois da celebração. Mas quem vem para a casa de Deus precisa sair daqui diferente, precisa sair daqui mudado, porque aqui não tem Baal, aqui não tem Deus morto, aqui tem o Deus vivo chamado Espírito Santo. É por isso que Paulo está dizendo, está faltando é o Espírito em vocês. Quando o Espírito veio, aí pronto, a igreja explodiu em Éfeso. Quando eu me converti, sabe o que as pessoas diziam para mim? Era a primeira coisa. Quando eu me reunia com as pessoas de oração, ela dizia assim, pastor Sinaldo, busca o Espírito Santo, meu filho. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar, é o Espírito Santo quem vai nos guiar. Sabe qual era o maior elogio que um crente há anos atrás gostaria de receber? O elogio que fazia o crente ganhar o dia. Sabe qual era esse elogio? Vejo Deus em você. Quando alguém dizia que via Deus na gente, que via a gente mudado, que via a gente diferente, acabou. Quando alguém olhava para a gente e dizia assim, rapaz, você está com um brilho diferente, o que foi que aconteceu? Você achou dinheiro na rua, você ganhou, foi na Mega Sena, foi o que aconteceu? E você enchia o pulmão para dizer, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo. Em Efésios ele diz, gente, faz 30 anos que essa igreja foi plantada, e vocês agora estão esquecendo dele. Aí em Efésios 5, 18, olha o que é que Paulo diz. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é isso? Encha-se hoje, amanhã e sempre. Mas evangelista, eu já estou cheio, se encha mais. A Bíblia está dizendo enchei-vos. Mas evangelista, eu já falo em línguas estranhas. A Bíblia está dizendo enchei-vos, se encha mais. Mas evangelista, eu já sou pregador, eu já sou cantor, já sou adorador. E a Bíblia está dizendo se encha mais, continue se enchendo de Deus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Se vocês perderem ele, vão perder tudo. Paulo disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Foi o que ele disse para a igreja de Éfeso. Agora, a igreja colocava isso em prática, ou elas iam se perder no caminho. Aí a igreja sabe o que ela fez? Efésios 6, 10. Paulo termina a carta dizendo, gente, olhe para mim, preste atenção. Vocês estão pensando que a luta de vocês é contra os fofoqueiros, é?
Vocês estão pensando que essa igreja que se levantou há 30 anos atrás, a luta de vocês é contra os idólatras? A luta de vocês é contra os feiticeiros? A luta de vocês é contra os demônios? É contra os principados, é contra as potestades. Sabe o que é isso? Principados são demônios territoriais que dominam cidades. Um demônio dominava Éfeso. E a igreja que chegou ali lutava contra esse demônio. Eu vou falar uma verdade, tem gente que não sabe disso, mas a verdade precisa ser dita novamente. Essa igreja, como todas as demais que estão na fé, lutam contra um demônio que recebeu uma ordem do mundo espiritual para dominar a cidade de Canhotinho, para dominar essa terra, os distritos, as ruas, os bairros. E é por isso que nós precisamos entender que só se vence demônio com armas espirituais. Não se vence demônio com oba-oba, não se vence demônio com disse-me-disse, com mimimi, não se vence demônio com brincadeira, se vence demônio é com arma espiritual. Principados, quando o crente recebe a fé, ele já recebe autoridade sobre esses principados. Ele recebe autoridade. Mas não só existem principados, existem também potestades. O que são essas potestades? Essas potestades, pastor Sinaldo, são demônios que agem em áreas específicas. Vou falar aqui, você acha normal 1, 2, 3 familiares de uma mesma família morrer do mesmo jeito? Você acha normal? O avô morreu disso, o filho morreu disso, o neto está morrendo disso. Você acha normal? Olhe para cá e preste atenção. O pai separou, o filho separou, o neto separou. Você acha normal? Quem a mulher era para amar, que cuida dela, ela não quer. Mas o envolvido com as coisas erradas, que maltrata, que bate, que machuca, é o que ela ama. Pessoa que já se envolveu com 2, com 3, com 10, só tranqueira. Você acha normal uma família inteira vivendo nessa de tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é, um é cachaceiro, o outro é cachaceiro também, um é mulherengo, o outro é mulherengo também. Isso não é normal, gente. Isso são demônios que trabalham em uma determinada área para amarrar a vida das pessoas. E eu vou falar aqui uma revelação muito forte que eu aprendi esses dias, recebi. A verdade é essa, que quando a fé vem sobre nós, recebemos a salvação em Deus, as potestades ou os principados, melhor dizendo, nós conseguimos expulsar, mandar embora. Mas as potestades não respeitam qualquer tipo de crente. As potestades só respeitam crentes cheios do Espírito Santo. Porque quando o crente cheio do Espírito Santo fala, é o próprio Espírito Santo quem dá ordem. Essa é a diferença, porque qualquer crente, o crente mais fraco da igreja, pode usar o nome de Jesus, e o nome de Jesus é poderoso. Agora o crente cheio do Espírito Santo, só a presença dele no ambiente já faz o mal bater em retirada. Quer um exemplo? Você chega no ambiente, está todo mundo ali fofocando, de repente você chega, alguém já cutuca o outro, para, que ela é crente, ela não gosta disso não. Você chega no ambiente, o cara está fumando, quantas vezes eu vi isso? Camarada pegar o cigarro, jogar o cigarro, chega até pedir perdão, pastor perdoe, pastor perdoe. Eu já tive com o pastor o sinal, da gente já presenciou isso.
De pessoas na hora, perdoe, pastor, perdoe, evangelista, perdoe, eu estou aqui nessa situação. A gente fez um culto aqui outro dia na praça. Um rapaz estava com um copo de cachaça na praça. Quando a gente começou a fazer o culto, começamos a orar, o rapaz não conseguiu mais beber o copo de cachaça, jogou na hora, não foi, pastor? Quando o crente cheio do Espírito Santo está no ambiente, o mal bate em retirada. Por isso que Paulo está dizendo, a luta de vocês não é contra carne, não é contra sangue. A luta de vocês é contra os principados e potestades. Por isso que eu digo a vocês, olha, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Só prega quem está cheio. Os pés só estão calçados quando alguém está cheio de Deus. Mas eu não tenho opção não, evangelista, de ficar na minha, caladinho, quietinho. Tem não. 1 Coríntios 9,16. Paulo disse, é-me imposta uma obrigação de anunciar o evangelho. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Está escrito. E como é que eu prego? Tem 3 maneiras de você pregar. Quantas maneiras? A primeira é pregando mesmo. Falando. Anunciando. Explicando para as pessoas. Apontando Jesus. A segunda, defendendo. Não deixando ninguém falar perto de você de pastor. Não deixando ninguém falar perto de você de igreja. Não deixando ninguém fofocar perto de você sobre A, sobre B. Defendendo a palavra de Deus. Porque que crente é esse? Me diga aí. Como é que você vai fazer a diferença se você não consegue nem defender o prato que você come? A mesa que você se alimenta. Como pode? E a terceira maneira, além de pregar, além de defender, é testemunhar. Você prega com seu testemunho. A Bíblia diz que a mulher que é casada com um marido que não é crente, ganha ele sem dizer uma palavra. É o que está na Bíblia. Uma palavra, só com testemunho. E a Bíblia diz em Hebreus 12, verso 2, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que estão, você nunca foi e nem deve assistir, mas você está num Big Brother. Você nunca foi, não vai e nem deve assistir, mas eu preciso dizer para você, você está num Big Brother. Eu estou num Big Brother. As pessoas estão, 24 horas de olho na gente. É por isso que quando você erra, a gente erra, o camarada, a primeira coisa que ele diz é logo, e não é crente? Fique de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nessa noite nós ouvimos uma palavra da parte do Senhor sobre a igreja de Éfeso, que recebeu tua palavra, recebeu teu espírito e não ficou quieta, não ficou calada. E 30 anos depois, meu Deus, o Senhor levanta o apóstolo Paulo para relembrar aquela igreja, que eles não poderiam deixar o Espírito Santo triste, eles não poderiam deixar de lado a palavra que receberam, mas tinham que anunciar a tempo e fora de tempo. Essa igreja, meu Pai, está aqui, mas vai sair para casa em nome de Jesus com esse compromisso
buscar o teu Espírito, buscar a tua palavra, buscar a tua presença. E em nome de Jesus, quanto mais cheio essa igreja estiver, mais pregações elas irão fazer, mais defesa do evangelho elas irão defender, mais testemunhos elas vão contar. Eu quero profetizar os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Eu quero profetizar que em nome de Jesus essa igreja sai revestida no teu poder. E depois dessa noite, meu Pai, qualquer que seja o inimigo da fé, qualquer que seja, meu Deus, a pessoa que trabalha para minar a fé, acabar com a fé, que trabalha, meu Deus, para furar o teto que essa pessoa tem se alimentado, a mesa que essa pessoa tem se alimentado, o prato que essa pessoa tem se alimentado, em nome de Jesus, meu Deus, essa pessoa receba a palavra, receba a oração, receba o Espírito Santo de Deus. É a minha oração, meu Deus, para que toda palavra de maldição se converta em bênção e que toda ferramenta preparada contra a tua igreja não prospere. Em nome de Jesus, os que crê, digam: aplaude o Senhor Jesus bem forte. Amém, irmãos? Boa palavra, né? Louvado seja Deus. Domingo, às 19 horas da noite, tem mais, né? Sai daqui meditando, refletindo tudo que foi dito aqui. Não deixe que nada venha lhe distrair, tirar a palavra que foi pregada nesta noite, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. No domingo, às 7 horas, a gente se veremos aqui novamente para a honra e a glória do Senhor. Que a graça do único e eterno e exclusivo e suficiente Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repose sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e todos que acreditam. Amém. Salve o Senhor, meu capaz do Senhor. Só